Que noite escura, turva, maravilhosa. Que dia claro, iluminado, que sol escaldante. Assim está o nosso Brasil, vivendo dentro da contradição. Feira de Santana, 10 de março de 2021. É o que nos inspira. A decisão do ministro do STF, a respeitável decisão do topo da magistratura brasileira, partindo do ministro Fachin. Eu quero dizer para os senhores, para todas as pessoas, né, que nos assistem, que nos acompanham, agradeça a audiência, curta no canal, comente, compartilhe. Meu nome é Josafá Ramos, 50 anos de idade. Aos 44 anos, resolvi estudar Direito para me compreender no mundo da realidade jurídica, sobretudo para entender as moléstias que recaíam sobre minhas costas, acusado em um processo absurdo, tudo mentira, mas que estava prosperando como se verdade fosse. Ao iniciar o curso de Direito na faculdade FTC Feira de Santana, nos primeiros meses, né, nas primeiras disciplinas do primeiro semestre, a gente começa a ter contato com os postulados, com o norte, com o referencial jurídico. E aí tem um estudo que é praticamente obrigatório para todo estudante de Direito no primeiro semestre, que é o processo kafkaniano, o processo de Franz Kafka. Pode procurar que você acha fácil. E que revela esse mundo sombrio de contradições. O certo virando errado e o errado com características de certo. No processo de Franz Kafka, ele se sente tão impotente dentro da estrutura acusatória que enfrenta o Franz Kafka, que ele se julga, né, alguém que, mesmo sabendo da própria inocência, sabendo da realidade que ele não cometeu aquilo que é acusado, que lhe acusam, mas de tanto ele vê fortalecer, se tornar robusta a acusação e os efeitos práticos, a prisão, a algema no braço, a cadeia, a decisão, a fala do delegado, a fala do juiz. E isso tudo, sabe, avança contra ele, faz com que ele próprio entre numa paranoia mental e fique buscando compreender qual é a realidade. A realidade prática é a minha realidade que eu vivo, ou de repente eu é que estou tombando, quedando da minha consciência? Sabe, ele fica dentro desse frasco, dentro desse mundo, envelopado, sem ter certeza, como a metáfora desse momento aqui. Quem é que está atrás das grades? Sou eu ou é você? Então, Franz Kafka foi uma dica de estudo, de sala de aula, mas que me despertou. Alguns estudantes até passam direto nesse assunto e não fazem aprofundamento dos estudos. Mas quando ouvi falar, me interessei, descobri que tinha um livro, aí tinha vários relatos e fui buscar, tínhamos que fazer uma tarefa rapidamente, não dava para muitos aprofundamentos, mas percebi que o processo Franz Kafka, ele retratava a minha realidade. Eu fui preso pela Polícia Militar da Bahia, fui acusado em processo de ter roubado uma viatura em Salvador. Esse processo caminhou no ano de 2012, fui julgado e fui condenado pelo dito roubo da viatura, sendo que no dia e no horário que dizem que esse roubo de viatura aconteceu, não tenho certeza, o major que acusa, o major Jamerson de Salvador, da 48 CIPM, pelo dia que eles dizem,
que aconteceu o roubo, que teria acontecido nessa data e no horário do dito roubo. Eu tenho robustas provas de que eu estava aqui em Feira de Santana, na frente do 1º Batalhão, rodeado de pessoas, inclusive sendo entrevistado no mesmo momento, entrevistado ao vivo por repórter presencial, frente a frente, colocando o microfone na minha boca, e transmitido em rádio, e gravações diversas, que depois eu descobri, gravações diversas de outros momentos de entrevistas presenciais em Feira de Santana, no horário, e o radialista ainda dizia as horas, porque era dentro da greve da Polícia Militar da Bahia, no ano de 2012, dia 2 de fevereiro, às 10h30 da manhã, o horário que me acusaram de estar em Salvador, tomando a viatura. Pense, e mesmo com todas as provas, a polícia não reconheceu a minha inocência. Fui para o campo judicial, judicializamos, e na justiça é que conquistamos uma decisão liminar para melhorar nossa condição moral dentro do processo. Mesmo assim, ainda não transitou em julgado, mas isso é só um capítulo da nossa história. Eu resolvi estudar direito para aprender certo, mas chega a essa altura, na fase final do curso, já fazendo o 10º semestre, tivemos uns atrasos por questões de defesa da categoria, da classe policial militar. Nessa fase, a gente olha para o topo da magistratura brasileira, para o STF, e vê uma decisão dessa como a do ministro Fachin, anulando todo um processo, toda uma trajetória processual. Gente, olha só, é um assunto complexo, que você vai falar de coisas que pertencem ao mundo jurídico e que não é acessível a todas as pessoas e que fica, inclusive, descompreendida. Essas palavras ficam descompreendidas no vocabulário coloquial das pessoas. Então, Josafá, você está contra Lula. Não tenho nada a ver, não tenho esses comportamentos, nem essa pretensão de me manifestar em termos de conteúdo. Eu quero falar apenas da forma. Não me importa se é Lula, não tenho nada contra, poderia ser Bolsonaro, e aliás, hoje é a vez de um, amanhã será a vez de outros. Da história é assim, você vai ver a história, por exemplo, a Revolução Francesa, um mundo pequeno, um lapso de tempo, 1889, melhor, 1789, França. E como que aquilo aconteceu, né? Os gerondinos, os jacobinos, aí daquele momento ali é que nasceu as ideias de esquerda, de direita e centro, e os sans-culottes daquela época, e que depois da Revolução Francesa, dentro do miolo da Revolução Francesa, nasceram ali também, já eclodiram, né? Ganharam campos, pastos, os ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. A Revolução Francesa trouxe também uma revolução jurídica para o mundo inteiro. Bom, mas ali dentro da Revolução Francesa, você via que quando a esquerda subia ao poder, ela enforcava a direita. E depois havia o caminho de volta. A direita se portava no trono e a esquerda ia para trás das grades. Foi assim que o rei Luís XIV foi para a forca. É assim que você tem um discurso memorável de Robespierre. Tantas coisas. Mas, Josafá, você estava contra Lula. Nada a ver de contra Lula, nem contra pessoa nenhuma. Minha posição aqui é quanto à moral, à postura, os valores, como que a gente se encontra em termos de Brasil juridicamente perante o mundo todo busca fazer leitura dentro desse campo, desse fazer judicial que acontece no Brasil. E eu, como simples estudante de direito, buscando aprender certo, desde os primeiros momentos da faculdade, descobrindo preceitos, postulados, pontos que são, assim,
basilares, intransponíveis, irrevogáveis. Você sabe que existem na Constituição brasileira, existem as cláusulas pétreas, cláusulas de pedra, escritos ali, pedrificados, que não podem ser modificados. Então eu quero falar da forma. A forma como o ministro Fachin decidiu e como o STF, né, de certa forma, homologa a decisão, anulando todo o processo que culminou com a prisão, a condenação do ex-presidente Lula às questões voltadas aí para a Lava Jato. Olha que o STF prendeu recentemente o deputado Daniel Silveira. Olha que tem um jornalista preso pelo STF no Brasil. Eu pergunto aos professores de direito, professor, a gente estuda que existe um negócio chamado de duplo grau de jurisdição. Vou explicar para as pessoas. Duplo grau de jurisdição é assim: você é condenado por um, mas pode ser absolvido pelo superior dele, o Tribunal de Justiça. O juiz condena, o tribunal pode mudar aquela decisão. Se o tribunal também marchar em decisão desfavorável ao interessado no processo, ele tem outro grau. O grau do STF, em alguns casos o STJ, o Superior Tribunal Eleitoral e, enfim, o Superior Tribunal Militar, uma série de opções em que você tem degraus de escada. Mas se o STF prendeu, ele mesmo mandou prender, no caso do deputado Daniel Silveira, uma prisão de cabeças monstruosas, né, de bifurcada, de compreensão jurídica impossível no mundo real. E uma coisa básica também no mundo jurídico é a gente saber que o jogo começa com as regras prontas. Quem pega o jogo do meio para frente já pega com regras existentes. Não pode as regras serem modificadas no meio do jogo para, na hora do gol, dizer que gol não é a bola entrar na rede, que gol é a bola sair de lá de dentro. Isso não pode inverter a ordem. Então, os princípios da segurança jurídica, os princípios... Então, gente, indo ao fato, JFA, sem muita conversa, o ministro Fachin decidiu, dentro de um embargo de declaração. Gente, meu Deus, eu sou estudante de direito. Eu quero perguntar aos meus mestres, aos professores, isso é um abalo? É um abalo à corte? É um abalo ao judiciário? Abalou o mundo jurídico dentro do Brasil? Mudou tudo? O que a gente estudou até agora não vale? É assim? Porque a gente sabe que a prisão em flagrante ela acontece por fato eventual que ali no meio da rua, que, né, se desdobra e que alguém dá o flagrante. Alguém aparece, a polícia, qualquer pessoa que chegou, deu flagrante. Prisão em flagrante. Tem o condutor, tem o cara que dá a voz de prisão, enfim, tem a autoridade que vai registrar. Mas quem prende em flagrante? Essa não é a autoridade final. Aquele que prende tem que levar para outros portes, né, de outros níveis de autoridades, a fim de que aquele fato seja devidamente apurado e aí, por fim, se possa ter uma condenação no posterior, no tempo. Mas uma vez que a prisão foi decretada, foi mandada, tem um mandado de prisão, é cabível dizer que existe flagrante nisso? Ou é prisão em flagrante, ou é prisão por mandado, por ordem fundamentada, sem entrar no mérito, sem precisar entrar no mérito, no caso do Daniel Silveira. E agora, no caso da decisão que anula os processos da Lava Jato, que o ministro Fachin decide e que culmina em inocentação, além de culminar também em reconstituição dos direitos políticos, tudo em favor do presidente Lula, essa decisão, meu Deus do céu,
dentro de embargo de declaração, para as pessoas saberem, é uma decisão que não surte, não produz efeitos infringentes, não modifica, sabe, o conteúdo básico, principal da questão. Vamos imaginar assim, vamos imaginar que João comprou um carro na mão de José. Comprou, pagou, tudo certo, todo mundo feliz. Na hora que José dá as costas, João pergunta: ô José, essa chave aqui, o controle, o botão do meio suspende os vidros ou o botão do meio destrava o veículo? Essa é uma pergunta, né? É uma declaração, é um embargo, é uma declaração pedindo esclarecimento. Na hora que José responde a João que o controle, o botão do meio, faz baixar os vidros, essa declaração de João aí, de José, essa declaração de José, não pode modificar a compra, não pode dizer que o negócio perdeu a eficácia, que perdeu o valor, que desmanchou o negócio, não pode devolver o dinheiro, não pode devolver o carro. Ou seja, o embargo de declaração é tal qual essa pergunta de João para José. O botão do meio da chave é para abaixar o vidro ou é para destravar o veículo? Rapaz, isso é insignificante. Então, no embargo de declaração, o ministro Fachin do STF decidiu pela anulação de um processo inteiro. Então, surtiu efeitos que avançou para o mérito processual, avançou, né? Ela não respeitou aquela questão de ser uma decisão monocrática, né? Singular, restrita, e passou a ser uma decisão abrangente, que saltou aos efeitos, né? Efeitos infringentes, né? Que infringiu, que modificou a realidade toda. Eu não estou falando da pessoa do presidente Lula, não estou falando nem lamentando nada, mas isso é questão de segurança jurídica, é questão de você saber que os processos todos realizados pelo STF, porque inclusive o próprio ministro Fachin já analisou em momentos anteriores e já se posicionou em referência ao mesmo processo, homologando a condenação, fazendo com que tudo caminhasse para frente. Imagina que você pega e sai do norte para o sul. E vai o STF do norte para o sul, indo. Quando está na hora de chegar, quando está chegando, descobre que estava vindo, era do sul para o norte, que estava fazendo o caminho contrário. Ora, se essa coisa pegar, se isso, tem que reformular todo o saber jurídico estampado, estabelecido na ordem brasileira. Além disso, essa decisão aí, ela traz desdobramentos, né? Aonde vai a indenização sobre isso tudo? Até onde vai a consideração agora de que, em vez de o Brasil estava sendo vítima, em vez de o Brasil está sendo reconhecido como vítima de uma grande corrupção, você tem agora o condenado corrupto sendo vítima do Brasil inteiro. Ele que estava numa condição, né, de preso, vítima de um Brasil inteiro. Então, o desdobramento disso aí vai surtir efeito na vida, inclusive, dos outros presos. Oh, meu Deus do céu, se o STF vem há 5 anos, há 4 anos e pouco, 5 anos, condenando na mesma direção, dizendo que está indo do norte para o sul, como é que descobre agora que está chegando no norte, vindo de lá do sul? Se isso prospera, com certeza, os outros presos, as cadeias, né, todas as decisões que o STF até agora vem proferindo nesse período todo, estão passivas de reanálise, de decisão de mérito e de recognição, de recompreensão das sentenças em relação
Imagine portas de cadeia. Meu Deus, nós brasileiros, eu sou Josafá Ramos, nasci na roça, filho de pais não letrados. Minha mãe um pouquinho avançada. Meu pai mal sabia ler, aprendeu a ler na Bíblia. Tenho 11 irmãos, todo mundo baseado no princípio da honestidade, da convicção de que o crime não compensa. Agora, para onde vai o nosso Brasil com isso tudo? Quem está atrás das grades? Sou eu? Sou eu atrás das grades? Ou é você?